A paz do Senhor Jesus a todos, a todas, amém? Meu nome é Raquel Barbosa, foi eu que contei o testemunho de arrebatamento. E antes de eu contar, eu queria fazer uma oração com os irmãos, amém? Oração rapidinho, amém? Senhor Jesus, meu Deus de misericórdia, perdoa, Jesus, perdoa, meu Deus, todos os meus pecados, os nossos pecados, perdoa, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus de misericórdia, visita, Senhor Jesus, visita, meu Deus, a cada pessoa. Meu misericórdia que vai ouvir, Senhor Jesus Cristo, por misericórdia, Todo-Poderoso, esse ensinamento, Senhor, para que venha ser alcançada, Jesus, para que venha ser alcançada, meu Deus, pelo Senhor, e para que venha ser liberta, Senhor Jesus Cristo, por misericórdia, de tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus de misericórdia, abençoe, Pai, esse estudo de hoje, coloca as tuas mãos, meu Pai, para que, meu Deus de misericórdia, esse estudo venha cair em terra boa, que venha dar fruto, Jesus, diante do Senhor. Meu Deus de misericórdia, está cada um de nós, Pai, fale conosco em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quando eu estava contando meu arrebatamento, né, eu contei sobre a depilação, amém? A depilação, em cada parte do corpo que a mulher tocava, saía bicho, em todas as partes do corpo que a mulher tocava. Eu via as pernas, todo o corpo, em cada pelinho que a mulher tirava, saía aquele tocho de bicho. Aquele tocho de bicho. Eu via as mulheres arrancando das pernas dela. Pegava aquele punhado grosso de bicho e arrancava. E os bichos não era aquela larvinha pequenininha, não. E também não era minhoca, era larva. Só que era grossa, igual um dedo e do tamanho de um dedo. Preta. Que saía em cada pelinho que as mulheres tiravam. E elas pegavam e puxavam. Quando elas puxavam aqueles bichos, tornava sair do mesmo buraco um monte de bicho de novo. Então, dos pelos dela, do corpo dela todinho saía bicho, né? Da sobrancelha, do corpo todinho, da onde que ela tirava pelo. O pelo, ele é uma proteção do corpo da mulher. Só para vocês terem ideia, tá? A depilação, ela é chamada de depilação brasileira. Os outros países não fazem, nem dos pelos pubianos, né? Eu vou falar um pouquinho dos países que não fazem, tudo bem? A Ásia não faz, a Itália não faz, o, o Japão, a China, a África, países europeus não fazem, que são a Alemanha, França, Itália, o Reino Unido, os Países Baixos, a Suécia, a Suíça, a Grécia, Polônia, Bélgica, Austrália, até esqueci o nome, Irlanda, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Ucrânia, a Romênia, a Croácia e a Islândia. Tem bastante países que não fazem, a Inglaterra também não faz. Tem bastante países que não fazem uso da depilação, nem íntima, nem dos pelos pubianos, não depilam, não depilam. A China e o Japão, principalmente o Japão, eles não depilam porque tem um ensinamento no Japão que fala assim que os pelos é uma parte do nosso corpo que é sagrado, foi feito porque é necessário. Até da parte íntima, não tira, não tira. Só para vocês entenderem que a depilação, ela é aqui do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? Tive que estudar, né, para dar esse ensinamento para os irmãos. A Inglaterra, nos livros infantil na Inglaterra, teve que os livros infantil tinha uma mulher grávida com o neném na barriga, em desenho e sem pelo pubiano. E ali as mães, a família, elas entraram e mandaram, a justiça mandou recolher esses livros, porque as mães alegavam que era depilação brasileira, porque lá não fazem, na Inglaterra, e falava que aquilo, a depilação, até da parte íntima, é uma depilação pornô.
Então, as mulheres dos outros países, elas veem a depilação como de prostituta, bem, como fosse uma depilação pornô, bem. Então, elas não fazem, nenhum desses países fazem. O país que faz a depilação é o Brasil. Se você vê em livros, em estudos, vai dizer que a depilação é algo brasileiro, bem? Igual nos Estados Unidos, já tem quase 50% da população que está começando com esse tipo de depilação, bem? Com esse tipo de depilação, porém lá não fazem, nem dos pelos pubianos. Nenhum desses países que eu falei não fazem, bem? A mulher se conserva natural, porque os pelos tanto da parte íntima, quanto debaixo do braço, quanto das pernas, eles são a proteção do nosso corpo, né? Então, eles são a proteção do nosso corpo. Aí muitos vão dizer assim, Raquel, mas se o homem ele pode tirar a barba, por que que a mulher não pode mexer no corpo, né? Por que que a mulher não pode mexer no corpo? Quando, na Bíblia Sagrada, lá em Levítico, quando o homem ele não podia mexer no cabelo, ele também não podia mexer na barba, ele não podia cortar o cabelo. Eu vou ler aqui com os irmãos, e na barba eles não podiam mexer, então nem nas pontinhas da barba podia mexer. Né? Então o homem ele não podia mexer nem na ponta da barba, a barba ela tinha que crescer, 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 e nem podia ser aparada as pontas dela, nem não poderia. Eu vou ler lá com os irmãos em Levítico, bem? Isso é apenas um estudo que eu estou fazendo com os irmãos, bem? Se alguma pessoa tem uma opinião diferente, amém, bem? Que Deus visite a tua vida, porque esse é o estudo, bem? Que eu fiz e cada um tenha, né, aquilo que acredita, bem? Mas isso que eu estou falando é segundo a Bíblia. Bem, então, os irmãos, medita, amém? Medita para que Deus ele trabalhe também no seu coração, amém? Aqui no livro de Levítico, capítulo 19, e no versículo de número 37, diz assim, ó. Não, livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 27, diz assim, ó. Não cortareis o cabelo. Não é para cortar o cabelo, vírgula. Arredondando os cantos da vossa cabeça. Então, não pode cortar o cabelo, vírgula. Não pode arredondar o canto da cabeça, vírgula. Nem danificarás a ponta da tua barba. Por que não era para danificar? Não era nem para cortar a ponta, a pontinha da barba. Nem, não era para cortar. Não podia, tudo bem? Vamos lá em Levítico 21:5, que fala assim, ó. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão um golpe na sua carne. Então não era para nem se mexer em nada, nada, nem na cabeça e nem na barba. Isso aqui é em Levítico 21:5. Já lá em Isaías, você vê uma profecia em Isaías, outra profecia em Jeremias, falando acerca do castigo, né? E ali, livro de Isaías, capítulo 15, versículo 2, que diz assim, ó. Vai subindo a Badítia de Bom, e aos lugares altos a chorar por Nebe e por Medeba. Moabe uiva, todas as cabeças ficarão calvas, todas as barbas serão rapadas. Então, naquela época, a cabeça rapada e a barba sendo tirada, até mesmo falando como se fosse um castigo, bem? É uma perdição, é uma ruína de Moabe. Então, só se fazia isso, só se tirava a barba e rapava o cabelo quando houvesse isso, amém? Aqui também no livro de Jeremias, no livro de Jeremias 48:37, que fala assim, ó. Vou ler também para os irmãos. Que diz assim, ó. Livro de Jeremias 48:37, fala assim, ó.
porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída, e toda a barba diminuída, sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os ombros panos de saco. Isso aqui, então, quando o Senhor ele falou assim, que as pessoas elas ficariam sem barbas e sem cabelos, era quando houvesse castigo, né? Então, a barba ela tinha que ser sem mexer nas bordas da barba, no final da barba, e os cabelos não se podia mexer nem nas pontinhas dos cabelos, né? Os sacerdotes, os levitas tinham que ter, os sacerdotes tinham que ter os cabelos grandes sem mexer nas pontas, né? Mas quando já fala lá em Coríntios, fala que o homem, ele tendo a cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça, né? Portanto, ele diz que é indecente se apresentar diante de Deus com a cabeça coberta. Só para a igreja entender, os coríntios, eles tinham esse cabelo curto, cabelos curtos, né? Isso era os coríntios, né? Eles tinham cabelos curtos. Naquele tempo já se usava cabelos curtos, ninguém tinha cabelos grandes, né? Então, provavelmente até mesmo Jesus ele não tinha cabelos grandes, ele tinha cabelos curtos, né? Então, naquela época foi dada a profecia porque eles já tinham cabelos curtos, então tinha que ter cabelos curtos, né? Era cabelos curtos. Então, se a palavra do Senhor ela, ela é sim, sim, não, não, e o que passa disso é procedência do maligno, quando diz a Bíblia Sagrada, lá em Levítico, que não era para nem mexer na ponta do cabelo, agora, e nem na ponta da barba, e quando já fala lá no livro de 1 Coríntios, que não era para ter cabelos grandes, mas sim cabelos curtos, então não se podia ter barbas, né? Porque você não podia nem mexer nas pontas das barbas, nem aparar, sabe? Pegar e aparar as pontas das barbas, não se podia ter barba, hein? Porque senão seria assim, ó, o homem pode ter barba, mas não pode mexer no cabelo. Então o homem ele teria barba, só que nem nas pontinhas das barbas poderia mexer, né? Então assim, é um algo que é para o homem não ter barba, né? É para o homem não ter. Porque se até mesmo muitos falam, é pro homem ter barba. Se fosse pro homem ter barba, se estivesse lá escrito na Bíblia, em Coríntios, dizendo assim, ó, e o homem tem que ter cabelo crescido, e a mulher cabelo crescido. Então o homem ele não poderia nem mexer no cabelo e nem mexer na barba. Nem? Mas quando está escrito que o homem com a cabeça, com cabelo crescido, ele desonra a sua própria cabeça, tanto o cabelo da cabeça quanto o cabelo da barba, porque não se podia nem mexer nem nas pontas da barba. Então não se podia mexer, não se podia mexer em nada, nem assim aparar as pontinhas, que as pontinhas elas crescem, né? Quem já viu pessoas de barba, a barba ela se enrola, ela fica cacheada, ela fica muito grande, então não se podia mexer em nada, né? Então o Senhor deixou com que o Senhor, diante do Senhor assim ensina ou não, então não se podia ter barba e ter cabelos curtos, amém? Esse estudo eu estou fazendo com os irmãos porque só para as irmãs entender que é um algo que em outros países eles falam que é uma proteção, amém? E é uma proteção íntima, é uma proteção. Amém? A depilação, ela você conservando e não fazendo a depilação, você se conservando natural, do jeito que Deus te fez, é uma proteção íntima sua, que Deus te deu essa proteção para evitar tantas outras doenças, amém? Tantas outras doenças. Estava lendo há um tempo atrás um estudo que fala assim, que a mulher depilar embaixo das axilas, com o tempo ela pode desenvolver câncer, ela tem uma probabilidade grande de desenvolver esse câncer no seio. Bem, não sei se o estudo é verídico, mas eu li isso, bem. Então eu falo para as irmãs: ah, irmã, será que é verdade mesmo? Pesquisa, você pesquisa. Você vê assim, ó, eu vou pesquisar se realmente nos outros países não se depila. Não, não se depilam.
essa depilação, a depilação é das pernas, dos braços, das axilas, da parte íntima, genitária, é uma depilação chamada depilação brasileira. Só para vocês entenderem, no Japão foi feito um estudo, apenas 7% da população japonesa, 7% da população, imagina o Japão como que é grande. 7% da população japonesa já fizeram algum tipo de depilação. O resto nunca nem tocaram nos pelos pubianos, nem. Você vê na Bíblia que o Senhor, né, na Bíblia Sagrada fala assim, que os recabitas, eles receberam uma ordem dos seus patriarcas que disseram que não poderia beber vinho. Eles receberam uma ordem do patriarca, não foi nem ordem de Deus. E por eles receber a ordem dos patriarcas, eles não bebiam vinho. Eles não bebiam vinho por receber a ordem dos patriarcas. Bem, igual na China, no Japão, tem um livro lá dizendo não pode se depilar. Se aqui no Brasil tivesse um livro dizendo que não pode depilar os pelos pubianos, ninguém ia ler esse livro, pelo amor de Deus, ninguém ia, não, vou deixar de se depilar porque tá escrito no livro. Ninguém ia fazer isso. Ninguém ia fazer isso. Agora na China, no Japão, em outros países, eles não mexem em nada, eles conservam natural. Se você dentro de um ônibus você vê uma mulher de regata de outro país e você vê que ela tem pelos embaixo dos braços, você vai achar tão nojento, você vai achar estranho. Você vai achar estranho, porque as pessoas do mundo acham estranho. Mas se você perguntar pra ela assim, nossa, você não mexe embaixo do braço, ela vai falar assim, quem mexe embaixo do braço é meretriz, é prostituta. Bem, elas vão dizer assim, não, as mulheres brasileiras são muito vulgar, elas vão dizer isso, bem, porque elas não mexem, bem. Que Deus abençoe, né, que vocês ouviram, né, esse áudio que eu tô gravando, amém? Que Deus ele venha trabalhar em cada coração, que Deus ele venha visitar cada um dos irmãos, amém? Eu conto testemunho, eu conto testemunho meu de arrebatamento e tudo, todas as experiências, porque eu não vou ser cobrado do sangue de vocês, eu estou inocente, amém? Porque a Bíblia Sagrada fala lá em Ezequiel, se o atalaia avisar as pessoas, se o atalaia for lá e avisar, e a morte vir e levar uma das pessoas, Deus não vai cobrar o sangue na mão do atalaia. Então Deus ele não vai cobrar de mim, você já não é mais inocente. Amém? Deus ele tem falado, com o passar do tempo o amor de muitos tem se esfriado muito mesmo, amém? Muito mesmo. Muitas pessoas já não vê a santidade como algo santo, amém? Que tem que se santificar. Se a Bíblia Sagrada fala que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, muitos não têm vivido a diferença, amém? Então Deus ele quer santidade, sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Eu não mexo mesmo. Tá aqui meu corpo do jeito que Deus me fez, porque quando ele voltar, ele vai cobrar de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? Templo do Espírito Santo de Deus. O homem ele só pode mexer na barba, amém? Não pode tirar a sobrancelha, não pode mexer em nada no corpo. Ah, Raquel, mas tem homem que tem muito pelo no corpo. Não pode mexer. Ah, tem muito pelo no peito. Não pode mexer, amém? Não pode mexer. Só pode mexer no cabelo e na barba, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos, amém? Que estão ouvindo esse testemunho, amém? Isso eu estou falando que é um ensinamento, amém? Eu falo isso para alertar o povo de Deus e eu não falo isso acusando, amém? Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim que eu chego assim para aconselhar. Eu não conto o meu testemunho acusando ninguém, não. Eu conto o meu testemunho para testificar do que eu vi, amém? E ora a Deus para que Deus ele também mostre para a tua vida. Amém? Para que Deus ele mostre para você também. Se isso é a vontade de Deus, Deus vai mostrar. Amém? Mas se não for também, amém? Se dê por avisado. Amém? Se dê por avisado, porque o Senhor ele está voltando e ele só vai levar quem está lavado, remido no sangue dele. Não pode mexer. Amém? Não pode mexer em braço dos braços, em nada não pode mexer. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus ele trabalhe em cada coração, né? Que Deus ele trabalhe, que
as irmãs até mesmo que não conseguem, amém? Ore a Deus para que Deus ele venha conceder para você esta vitória, porque o céu ele é tomado à força, amém? O céu ele é tomado à força. Depois que eu fui arrebatada, eu olho assim para as coisas, eu olho para a parede, eu olho para tudo, e eu olho como se um dia não fosse mais existir, tudo isso que existe não fosse mais existir, amém? Quando você acordar pela manhã, medite, medite nisso, que o Senhor ele está voltando. E até mesmo você poderia não acordar pela manhã, você não poderia não estar mais viva. E para onde que vai a sua alma depois da morte? Depois da morte, para onde que vai a sua alma? Cada pelinho do nosso corpo, o Senhor ele nos fez desta forma. Amém? E o Senhor ele quer que nós nos conservemos desta forma. Cada pelinho do nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a presença de Deus, amém? O Senhor ele se faz presente sobre as nossas vidas. E a única coisa que Deus ele quer de nós é que nós conservemos natural do jeito que ele nos fez. Se a pessoa ela for lá passar um batom na boca, a pessoa ela tá fazendo o quê? Tá dizendo, Senhor, o Senhor fez a minha boca muito apagada, vou passar um batom. É o exemplo, tá mudando o natural de Deus. Tá mudando o natural. Irmã, mas é passageiro. A irmã é passageira, daqui a pouco eu tiro. Mas você está mudando o natural, você está dizendo, Senhor, o Senhor não me fez perfeito. Você imagina Deus olhando do céu e vendo as pessoas mudando cor da boca, cor de cabelo, passando maquiagem para ficar bonita, sendo que a nossa beleza, ela é a natural que Deus ele nos quer. Amém? A nossa beleza é no interior, a nossa beleza é por dentro. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor disse para os discípulos: Não vos gloriei por causa disso. Gloriar-vos antes pelo vosso nome está lá no céu, no livro da vida. Amém? Tudo que você passar, lembra de uma coisa. Se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Essa que tem que ser a tua alegria. Amém? Essa que tem que ser a alegria daquele que serve a Deus. Isso tem que ser a alegria do teu coração. Amém? Você que não conseguiu ainda deixar, ore a Deus. Ore a Deus. Porque o céu ele é tomado à força. O céu não é para muitos. Amém? A Bíblia Sagrada fala que são poucos. São poucos. A porta do céu é estreita, são poucos que entrarão por ela. Amém? Então são poucos que entrarão por ela. Porfiai por entrar, porque a porta do céu ela é estreita. Irmãos, eu falo para os irmãos que tudo que Deus ele me mostrou, eu tenho testificado para os irmãos. Porque eu sei que quando Deus ele voltar, Deus ele contempla cada coração, Deus ele conhece as nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo ele está voltando. Ele está voltando. Quantas pessoas novas têm morrido? E para onde? Para onde? Para onde que vai a tua alma depois da morte? Pensa um pouquinho nisso. Quando o Senhor me mostrava assim, chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente, botox, tudo isso. Pecado, é pecado. É pecado. Bem, tudo aquilo que muda o natural que Deus te fez é pecado. Pecado. Tudo aquilo que muda o que Deus te fez. Se Deus ele fez o seu cabelo crespo, é enrolado, é enrolado. É liso, da maneira que Deus te fez. Ame você do jeito que Deus te fez. Porque você é lindo. Irmã, você é linda. Deus te fez perfeito. A Bíblia Sagrada fala lá em Gênesis que o Senhor lhe formou do pó da terra o homem. E ali, depois que o Senhor formou do pó da terra, o Senhor soprou nele o espírito de vida. E quando o Senhor fez o homem, o Senhor falou assim: Eis que tudo que eu fiz é perfeito. O Senhor do homem, o Senhor também formou a mulher. E o Senhor o que fez, ele fez perfeito. Então, todos os pelos do seu corpo, Deus ele te fez perfeito. Foi Deus que permitiu que você tivesse. Amém? Então, ore ao Senhor para que Deus, se você não conseguiu ainda a libertação disso, ore a Deus, porque Deus, ele pode te libertar. Amém? Deus, ele pode te libertar, mas basta você querer. Irmã, o primeiro passo tem que ser de Deus. Não, o primeiro passo ele tem que ser seu. Senhor, não vou mais mexer, mas me dá força para que eu nunca mais venha mexer.
Hoje, pela madrugada, você pode dormir na sua cama e não acordar amanhã. E aí? Para onde que vai a sua alma depois da morte? Pensa um pouco nisso, né? Lá no inferno eu via milhares de pessoas sendo lançadas toda hora no inferno. Toda hora. Quando eu falo isso, eu não estou te acusando, não, dizendo que você vai para o inferno, não. Eu estou dizendo que Jesus ama a tua vida. Jesus ama a tua alma. E por amor à tua alma, Deus ele permite até mesmo eu gravar esse áudio para você ter no teu coração mais temor, para que você não venha levar à perdição. A Bíblia Sagrada fala que no meio do caminho caiu um pouco de semente. Um pouco de semente caiu no meio dos espinhos. Um pouco de semente caiu no meio de pedras. Mas um pouco de semente também caiu em terra boa. Será que você é terra boa e vai dar fruto nessas palavras que Deus tem plantado no teu coração? Porque não sou eu que planto a palavra do Senhor, não. Não, não. A Bíblia Sagrada fala, a Bíblia Sagrada fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Quem vai convencer a tua vida é Deus, não é eu. Nem não é ninguém, nem não é a irmã Cícera, não é ninguém que vai convencer os irmãos de largar o pecado, de largar aquilo que não agrada a Deus. Não é. É o Senhor Jesus Cristo somente que pode convencer vocês do pecado. Amém? Eu só vim gravar esse áudio aqui para falar com os irmãos, amém? Acerca da depilação. Quem tem dúvida, amém? Não pode mexer. Não adianta eu falar para os irmãos que pode, porque Deus, ele não se agrada, nem não pode mexer. É o natural, é do jeito que Deus te fez, é isso que Deus ele quer de você, é o natural. É o natural que Deus ele te fez. Não pode, não pode usar brinco, pulseira, não pode usar piercing, colar, largador, corrente, anel, nada disso. Não pode mexer no cabelo, nem nas pontinhas dele, não pode mexer no cabelo, não pode. Nem não pode mesmo. Que Deus ele abençoe, que Deus ele visite a cada um de vocês e que Deus ele venha testificar, amém, no coração de vocês, para que almas venham a ser alcançadas, amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus também abençoe a nossa irmã Cícera, que está, né, postando os testemunhos aí para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, ficam na paz do Senhor Jesus, amém? E não esqueçam de orar por mim, amém? Deus abençoe a todos. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém?